Salve, salve, galera Moneyball! Sejam bem-vindos a mais um programa nessa quinta-feira à tarde para falar de muita notícia, muita novidade sobre os principais esportes americanos. Sejam bem-vindos aos meus amiguinhos aqui de mesa, Obrigado, Marcão, Cris. Renatão. É nóis, Infelizmente salve, hoje a Etienne não pôde vir, nem a Gabi. Vai ter que se contentar comigo hoje. Hoje eu vou ter que contar com vocês. Mas sim, vamos falar de NBA começando temporada, NFL terminando semana 6, começando semana 7 e beisebol também com as finais aí de divisão acontecendo e tá pegando aí. Fogo, um momento do beisebol. Um dos lados tá pegando, o outro tá meio que definido, não acho que vai mudar, mas a gente vai conversar nisso. Maravilha. E também falar um pouco de NHL, né, que também já começou, mas rapidinho. Vamos lá, vamos começar com NFL, tá? A gente teve agora a semana 6. Da semana 6 a gente pode dar algumas coisas importantes que aconteceram, mas acho que o principal é mais uma semana com gente se machucando, indo pra lista de... Olha, eu nunca vi tanta gente Tá se louco, lesionar. meu. Bruxa está Bruxa solta. Não, o problema, acho que o pior é que agora nessa semana, quem se contundiu foi Aaron Rodgers, ou seja, um dos principais quarterbacks da NFL, o cara se machucou. Tá? Ele quebrou a clavícula direita. É uma lesão Uma grave, lesão vai séria. ficar acho que fora, talvez até o ano que vem. Isso Não, aí, ainda mais para um volta. quarterback, pô, o cara, e ele lança E ele com é o braço toda direito, hora, né? ele é Então não tem destro. muito o que fazer. Ele já teve uma lesão parecida em 2013, mas foi do lado esquerdo. Então a recuperação, se eu não me engano, acho que durou umas 7 semanas, e voltou na temporada. Só que agora sendo do direito, o lado que ele lança, fisioterapia é muito mais complicado. Concordo. Então, assim, nem o time nem ele se pronunciaram dizendo, olha, já era a temporada. O pessoal tá meio ainda no Tô tentando suspense. evitar falar alguma Mas coisa. não sei não, acho muito difícil. Não sei o que vai dar, vamos ver. A lesão Mas- aconteceu no primeiro quarto, né? Exatamente. O que atrapalhou muito o jogo do Green Bay. Não, praticamente o time parou, Sim. sentiu Sente bastante. muito a falar. Eles não Foi- têm um quarterback à altura pra Eles estavam pra jogando contra o trocar Minnesota Rodgers. Vikings, o jogo terminou 23-10. Então, assim... O jogo foi em Minneapolis. E o jogo foi lá em Minneapolis, então assim, sentiram muito por ser no primeiro quarto. E a gente tá esperando mais notícias aí sobre o estado do Aaron Rodgers em relação a qual é a previsão, se volta, se não volta nessa Não, temporada. e tem uma coisa Vamos também, ver. eu acho que com isso você reduz também um pouco da atratividade, né, da NFL na TV. Muita Claro. gente gosta de ver os jogos que são televisionados, principalmente pelos grandes jogadores, né? E a perda do Aaron Rodgers é significativa não só para o time, mas também para a audiência como um Sim, todo. porque hoje os principais quarterbacks que trazem essa audiência, a gente tá falando do Tom Brady pelo Sim. Patriots e o Aaron Rodgers pelo Sim. Green Bay Packers. Então vamos eu ver, iria né? também com os Steelers, com o quarterback deles, esqueci Big Ben. o Big Ben. O O Roethlisberger. Big Ben, eu acho que também seriam os 3 grandes Como é que nomes. fala? Agora O isso. Ben Roethlisberger. Roethlisberger. Melhor ficar com o Big Ben, fica mais fácil, né? Não, O e- próprio Eli Manning também, né? Não Eli tá Manning, fazendo. sim, o mas Giants é um nome, não é um tem nome. ajudado, mas né? tem Mas é um caído nome bastante, é sim. forte, né? Até pegando carona que vocês falaram do Ben, né? Ele vem se recuperando, entendeu? Vem jogando melhor. Tanto que o Pittsburgh Steelers acabou com a invencibilidade do Kansas City Chiefs Aleluia, hein? nessa semana. Eles ganharam por 19-13. E foi a primeira derrota, né, do Chiefs, acabando com como a gente falou, já acabou com a invencibilidade. Destaque para o grande jogo ofensivo do Le'Veon Bell. Le'Veon Bell, esse é o nome, anotem esse nome, hein? Que Grande jogou jogador esse cara, hein? muito, entendeu? Então ele foi o destaque e deu essa neutralizada aí no Kansas City Chiefs. A defesa foi muito bem do Steelers também. Mandou muito bem, segurou bem, assim. Acho que desde praticamente do segundo quarto para frente, o Steelers dominou mesmo o jogo e aí não teve para ninguém mesmo. O Os Kansas caras- que é conhecido por ter um ataque muito forte, né? Com o até Alex até esse Smith, momento sim. era o melhor ataque. Era o melhor ataque. Era o melhor O ataque. Alex Smith, que não é um nome assim tão comentado aqui no Brasil, mas ele é um excelente quarterback e Não, vinha tem fazendo vindo muito ótimas bem. partidas pelo Kansas City. Mas a defesa do Pittsburgh Steelers nesse jogo fez a diferença. E tradicionalmente os Steelers têm uma defesa forte, né? Então isso não é uma novidade. Na verdade, eles estão recuperando algo que já é tradicional Verdade. do time, né? Verdade. Bem, ainda mesmo com a derrota, o Kansas City Chiefs está 5-1 nessa série e o Pittsburgh lidera, tá 4-2. Então vamos ver É como uma que boa fica campanha isso. ainda deles. Ainda Vamos ver estão pra bem fora, ainda, né? Acaba com a vencibilidade, mas não tira nada, assim, não é nenhuma nada grave pro time lá do
do Chiefs. Não, maravilha. Da semana 7, o que a gente pode destacar, a gente vai ter os Broncos enfrentando os Chargers sem Emmanuel Sanders. Porque ele Outro também lesionou. Mais uma lesão, Tá, ele olha também isso. lesionou. Ou seja, eles não só perderam o Sanders, mas também perderam o jogo contra o Giants. Foi 23-10 pro Giants. E o Sanders está oficialmente diagnosticado com uma torção no tornozelo direito. O kicker dos Broncos foi muito mal nesse jogo, mas muito mal. É verdade. Errando extra point, field goal. Por isso que eu acho que o Cairão vai voltar logo. Tá muito Ele vai, ruim em os alguns kickers times. Não tão só ruim. Broncos, né? Existem outros times. Existe o outros próprio times interessados. Buccaneers. Sim. E ele postou um vídeo essa semana Treinando e treinando já bem. chutando. fazendo Vamos chutes chegar aí, eu longos. vou mostrar esse vídeo do Cairão, Ele mandando tem bem pra total caramba. condição de voltar, pelo que a gente tá vendo aí. Então assim, por ser uma torção do Sanders, acaba sendo a volta bem provável ainda nessa temporada, uma coisa mais simples, então vamos ver. Outro destaque também para essa semana 7, o Monday Night, é o jogo entre o Washington Redskins e o Philadelphia Eagles, considerado a batalha de divisão aí, entendeu? Considerado um dos melhores jogos, o Eagles está sendo considerado um dos melhores times nessa temporada. Vamos ver como é que vai ser, né? Eu tinha falado pra ti na semana passada que o Eagles vencia e acertei, hein? A Falei única pra coisa ela. que eu tive esperança, que eu falei no último programa, era o Jets ganhando do Patriots. Meu Deus Não do céu. deu. Não deu. Não, isso é ser muito inocente, mesmo, mas o Patriots estava tão ruim que eu falei assim, acho Cara, que o Jets mas ganha. se vai. pegar metade do time do Tá bom, Patriots, tá bom, gente. Eu Metade. sei. Vou não nem falar, já Cara, falei é muito muito palavrão aqui sofrimento no Moneyball. torcer pro É. Jets. Cara, o que eu posso fazer? Eu comecei a torcer desse time, eu nem sabia o que era futebol americano. Você assistia Era Anos o- Incríveis. Anos Incríveis. Kevin Arnold usando a jaquetinha do Jets. Falei, o que é esse time? Futebol americano. Já porque eu já gostava de beisebol, né? Aí fui atrás lá, vi e falei, gostei desse time. Daí você descobriu o Joe Namath, né? Não, também teve alguns nomes que passaram. O Tim Tebow passou Meu pelo Deus. Jets, mas eu não Deus. gosto dele. Vini Testa Verde. Mas também, aí depois, quando descobri que meu cunhado americano também torce pro Jets, aí pelo menos eu vi que não tava sozinho no mundo. Então eu falei Coitado. assim, você, o cara, guerreiro, não vou ficar na modinha de torcer pro Patriots ou pro Green Bay Packers, É entendeu? isso, eu admiro em você. Vamos até o fim. Um dia, eu vou ver o Jets campeão. Um dia. Ou pelo Se menos... até quem viu o Cubs ser verdade. campeão, então se eu posso tudo dizer é que eu vi o possível, Cubs, né? Então, quem sabe eu não vou ver o Jets. Pelo menos o Jets tem uma boa casa, dividindo ali o espacinho Bom, com o New York mas não Giants são lá desabrigados, como é que é? MetLife MetLife Stadium. Stadium. Exato. É longe pra dedéu do centro de Nova York aquele estádio, Imagino. mas tudo bem. Então vamos ver como é que vai ser, voltando só ao Monday Night, então o jogo na semana 7, na segunda-feira. Washington Redskins contra a Philadelphia Eagles, jogo que promete, vamos ficar atento. Jogão. No geral, uma notícia muito bacana que saiu ontem, se não me engano, o comissário da NFL, o Roger Goodell, anunciou que o draft de 2018 vai acontecer dentro do estádio do Dallas Cowboys. Muito legal, hein? Vai ser a primeira vez que um draft vai acontecer dentro de um estádio de um time da liga. Eu acho que isso tem tudo a ver. Eu acho que assim, eu adoro o draft quando aconteceu em Nova York, no Radio City Music Hall. Mas, NFL é futebol. Futebol tem que ser feito no estádio. Eu acho que isso dá uma atmosfera diferente. Lá no Radio City aconteceu até 2014, né? Isso. De lá pra cá, Teve duas vezes em Chicago a NFL começou a e dividir uma em as Filadélfia. cidades. Foram duas em Chicago e uma em Filadélfia. Então, e agora vai pra Dallas pela primeira vez dentro de um estádio, um dos mais modernos, né? Do O Dallas AT&T Cowboys. Stadium é muito bonito e para receber um evento assim, não vou dizer que é o melhor, né? Porque a gente tem o do Atlanta Falcons aí, mas é um dos melhores. É muito bom, Mas é muito que bom. antes do Atlanta Falcons ser inaugurado, eu acho que o do Dallas era com certeza o mais moderno, né? Mas que mesmo com o do Atlanta Falcons, ele não perde... Não. O pessoal de Dallas gosta muito. Na verdade, em futebol americano em Dallas, no Texas, na verdade, é uma religião. Então os caras cuidam muito bem. Todos os estádios universitários, o estádio do Cowboys é de primeiro mundo. Ali eles vivem realmente o futebol. O AT&T Stadium fica em Arlington, onde o Texas Rangers, time da MLB, também manda os seus jogos. Então, apesar ali de falar que é em Dallas, não é em Dallas, é em Arlington. A gente costuma falar, né, Dallas, mas a verdade realmente é Arlington. Arlington, na verdade, é famosa por ter os cemitérios, né,
dos militares americanos. Sim. É verdade, ela é em Arlington, né? Aquele monte, quem vê filme, aquele Que monte de vê cruzinha lá. tem desde a época das guerras de independência pra cá, todos são enterrados lá. Isso é bem legal. E aí, vocês tocaram no assunto falando de Cairo Santos, o brasileiro que foi dispensado do Kansas City Chiefs. Ele vem se recuperando de uma lesão na virilha. Só que ele postou um vídeo aí nas redes sociais que dá pra ver que o cara tá melhorando cada vez mais e bem rápido. Praticamente pronto no meu modo de ver Não, depois tá desse quase 100%. vídeo aí, pô. Pelo Só amor de lembrando que Deus. ele se machucou num jogo na semana 3 contra o Los Angeles Chargers. E depois, pouco depois, ele foi cortado do Kansas City, quando a gente até conversou. Disseram que foi um acordo de cavalheiro, outros dizem que não, que os caras tiraram ele mesmo pra poder deixar a lista dos contundidos lá com gente que valeria a pena. Não ficou muito bem explicado isso, Achei mas... que ia cuspir no prato que comeu. Vocês podem falar qualquer coisa, mas é o seguinte... Cairão vem fazendo bons serviços pra Kansas, não é de hoje, entendeu? Tem bons números, não tá ali de favor, Exato. tá fazendo coisas boas. Então é o seguinte, achei ali que foi cuspir no prato que comeu, foi sacanagem ali. E eu acho que ele vai voltar e se tiver opção, não volta não pra Kansas. Eu acho que não tem que voltar mesmo. Não, eu também tem acho que que seguir não. a vida. Vamos ver o vídeo que ele postou lá nas redes sociais, ele chutando a bola ali num treinamento e foi simplesmente, ele chutou 50 jardas. Pô, É Pra quem tá longe, com a hein? virilha É pra quem tá com a longe, hein? virilha machucada, é um belo de um Eu chute. vou falar que Claro isso aí... que num jogo é mais difícil você chutar essa distância. Claro. Mas para um treino é mais comum, mas mesmo assim, quem tá machucado, mandar uma dessa, pô, sensacional. Não, esse não é esse vídeo, era o outro, era do... Era que a gente tá... Voltar o videozinho aí, que é do... O que é isso? Esse não é o vídeo, mas não tem problema. esse é o São top os- five os Top aí. 5. Já que tá o top 5 agora, vai seguir o top 5? Já vamos mostrar? Vai pegar um tempinho? A Aninha tá falando que não, hein? Aninha, tá A falando não? Aninha que manda, a Aninha Ok, manda. A vocês que Aninha mandam manda, aí. a Aninha manda. Você manda, Aninha. Pô, só Vamos ver. falando um pouco do Cairo aí, que vocês estão falando que o Kansas cuspiu no prato que comeu e tal. Sim, É minha opinião. não, tudo bem. pessoal Mas até. na minha opinião, eu acho que o time tem que pensar no que é melhor pra ele. Será que valeria a pena deixar o Cairo ali na Zebolist? Continuar pagando o salário dele, sendo que não saberia se ia ter um retorno ou não? Então assim, eu acho que o Kansas fez o certo. Eu, como Eles têm, brasileiro, eles têm o adoraria. direito de fazer o que é. Mas, por exemplo, saber qual é, se ele vai retornar ou não, aí eu acho que ele Mas, tem mas condição. essa questão, eu acho que assim, claro que tem coisas, por exemplo, a disputa é muito mais ferrenha nas posições, não que isso seja menos no futebol americano, mas não sei, cara, eu acho Clinicamente que... eles tinham como analisar e saber se ele ia demorar ou não pra voltar. Eu concordo. Eles têm médicos muito avançados. Eu acho que realmente o time, obviamente, pensa no lado dele, financeiramente, até mesmo na parte Mas esportiva. tem um lado político também, né? A gente não sabe. Exato, Às vezes você tem, pode tá você tem aquela acontecendo. coisa fora do campo, você tem aquela coisa de empresário pressionando. Quantos às vezes kickers tem à disposição? justamente? patrocinador. Isso aí a Tem gente sabe isso, que né? a pressão é muito grande. E nos esportes americanos é muito mais forte do que aqui no Brasil. Aqui no Brasil também só tem futebol, né? Que acontece isso. Mas lá é pesado, né? O Talvez se lobby ele que os fosse um caras fazem. quarterback, um wide receiver, talvez ele não acontecesse isso. Agora, né, algumas posições de kicker, Sim, punter, concordo. isso tem uma troca realmente muito maior. No meu ver, eu acho que o Kansas poderia esperar. Não, pela lista de poderia serviço. esperar, mas também não julgo eles por terem feito Sim, isso também. sem dúvida. Bem, a gente depois passa o vídeo, então vamos agora. Vamos então rodar esse último vídeo que a gente colocou, que é os top 5 das jogadas do futebol americano. Esse aí é um que a gente já passou aqui, ele usa uma câmera nova lá, que é o Free Geek. Cara, o negócio parece Matrix, pelo amor de Deus, o que é isso? Só pra quem não lembra do último programa, num dos programas que a gente falou isso, na verdade são várias câmeras espalhadas pelo estádio, que aí você faz o replay com vários ângulos. Então você tem esse espetáculo aí Só pra vou falar uma saber... coisa, sensacional. Não, Porque essa você vendo própria... de todos os ângulos, você consegue ver onde estão os buracos, por onde o jogador Nossa consegue fazer senhora, a rota. Que isso, parece que você tá lá dentro. Olha lá, isso aí foi do Nossa, contra que o isso. Vikings. Papai, Olha lá, que lance é esse? Que interceptação, hein? essa foi animal. Os caras valem realmente quanto recebem? Valem. É show. Meu amigo, é o seguinte, alguns nascem com talento pra isso, outros não. Eu não nasci. Primeiro lance eu tava morto. Esse daí foi o jogo, né, do contra o Kansas City contra... Olha a Steelers, visão, olha essa lá a câmera. visão do quarterback. Não, e é legal que eles colocam até como se você tivesse de capacete mesmo, Não, né? é Com um impressionante. blur nos cantos. Olha isso. Olha só. É que eu tinha mudado na pasta, acho que você baixou e ficou antigo.
E agora o lance número 1. Qual que é esse? É do Baltimore Ravens Baltimore. e Chicago Bears. É bem legal essa tecnologia, meu. Fazia tempo que eu não vi um lance do Chicago Bears assim em destaque. Hein? Então. Sabe o que é bacana? É justamente essa tecnologia. 3D, aí, ó. A gente vê que tá toda hora alguma empresa, seja com patrocinador ou não, ou a própria liga, investindo no esporte, seja dentro pro torcedor, seja pro cara que tá assistindo em casa, entendeu? Ele dá uma comodidade muito grande para você assistir e ficar assim. Não, ele tá as viu? ligas sempre estão procurando coisas novas, entendeu? A gente, quem assiste MLB aqui no Brasil, não tem algumas funções que tem lá a MLB TV nos Estados Unidos. Então, por exemplo, você tem, principalmente na final, às vezes eles liberam, mas quem já assiste MLB sabe que quando o cara pede desafio lá numa jogada, não é só aquela imagem que o cara tá vendo. O cara lá em New Jersey, na sede da MLB, tá vendo mais ou menos umas 50 câmeras diferentes, incluindo câmera que tá dentro da base, assim, né? O cara vê o pé do cara encostar na base. E lá nos Estados Unidos você tem essa possibilidade de ver também essas câmeras, né? Então, assim, olha o investimento que os caras têm, eles abrem isso pro público, e aqui no Brasil a gente não vê, né? O Brasil a gente vê, a gente tá lutando para tentar colocar um árbitro com câmera, sabendo quem vai ser o custo, se vai ser do clube, se vai ser da CBF. É que tem uma coisa que é FIFA, né? Que é um pouco que todo mundo tem que fazer para poder aderir. Mas também tem as coisas que, mesmo no Brasil, você pode fazer, pode investir. Você tem hoje, sei lá, você tem quantos estádios decentes para você? Com a Copa, claro que ajudou, ficou um pouco melhor. Mas tirando, tipo, sei lá, nas principais capitais e os estádios que estão funcionando, porque tem um monte aí que foi feito pra Copa e virou um elefante branco. E as não próprias tem estrutura. emissoras de TV poderiam, na verdade, patrocinar e colocar essas câmeras. Elas já fazem Mas a aí que cobertura, tá. né? Gente, tudo começa a gente dizendo que o juiz no futebol brasileiro não é profissional. Tem muito já começa por aí. Tem advogado, mas tudo bem, tem eu acho professor. que Então não dá pra você exigir de um cara desse que faça um trabalho ali de um cara que é profissional. Mas mesmo nos Estados Unidos, você tem isso. alguns esportes que também não é... O cara tem outra profissão. A questão não é essa. A questão é que você vende uma cota de patrocínio bilionária nos Estados Unidos, e parte desse bilhão o cara investe, o cara vai fazer um Super Bowl bacana, o cara vai fazer uma transmissão bacana, o pacote pro cara comprar a TV não é tão caro. Aqui não, aqui você paga uma grana violenta pra ver o jogo somente a marca, do seu time. A marca patrocina, paga uma grana violenta pelo pacote do futebol, e a transmissão que a gente tem que ver é a mesma, aquela mesma basiquinha, as câmeras de sempre, o cara tá lá na casa do cacete, entendeu? E nada. Dependendo do estádio, você mal consegue identificar quem é o jogador. Exato. Em campo. E aí soma os pacotes quando você compra esses de futebol na TV fechada, também uma grana, entendeu? E você não tem essa qualidade, você não tem opção de interatividade, falta um monte de coisa. Então, assim, é complicado você ver isso. Então, é legal você ver esse tipo de tecnologia que os caras aplicam junto com outros patrocinadores. Olha, você vai patrocinar? Você que é de tecnologia, pô, vamos fazer uma coisa legal? Então os caras trabalham, eu vou até um pouco longe. Quem acompanhou o início da TV a cabo no Brasil sabe que um dos motes de venda era que, assim, assista todos os jogos do campeonato. Então, no começo você assinava e tinha tudo. Depois mudaram. Olha, você vai ter um pay-per-view de todos os jogos que não passam. E agora você tem que pagar o pay-per-view só do seu clube. Então, cada vez eles vão aumentando, vão fechando, tirando um direito já adquirido de quem comprou e nada melhora. Você vê, a transmissão é a mesma, inclusive às vezes com narradores piores do que estão na TV aberta. Verdade. Então não vale a pena você pagar. E sabe o que é pior? Aí você começa a ter algumas iniciativas de jogos online, mas aí os caras começam a falar que vamos cobrar o pacote de internet, vai ter limite, não sei o que. Aí, quer dizer, ele começa a limitar mais ainda. Então, amiguinho, a dica é o seguinte, quer assistir o jogo de futebol aqui no Brasil? Sintonize na Jovem Pan, no rádio, e também nos canais, nas redes sociais, no YouTube e no Facebook da Jovem Pan, que você assiste o jogo com os locutores. A gente não transmite a imagem do campo, mas vou te falar, do jeito que tá, é mais emocionante você... A gente não deve nada. A gente não deve nada. Sinceramente, a gente tem os locutores consagrados aí. Eu vi um gol do Nilson César, José Manuel de Barros, o próprio Fausto Favara. Você pega você pega o Mauro Betti comentando, você tem o Vampeta. Eu vou falar uma coisa, eu fiz jornalismo por causa dessa casa, por causa da Jovem Pan. É isso. Então, só isso. Assistam futebol pela Jovem Pan, que vale mais a pena do que você ficar vendo essas coisas aí, você não vai gastar dinheiro. Agora, conseguimos arrumar o vídeo, então vamos ver o vídeo do Cairo. Cairão da massa. Só pra gente fechar aí o futebol americano, olha lá o menino. Meu, é uma distância. Olha a bola. Que é isso? E você vê que ele corrige a bola. O cara tá lesionado?
Show de bola. Não, Imagina se eu bom não faço nem metade disso. ele postou isso no Instagram dele. E assim, a gente fica muito feliz com esse desempenho dele. A rápida recuperação. Logo ele tá de volta aí. E aí, só voltando aos times, o único time que a gente tem que se declarou interessado pelo Caio Santos foi o Tampa Bay Buccaneers, mas que nem a gente falou, tem muitos outros times aí com os kickers ruins pra caramba, e tenho certeza, muita coisa pode mudar, tenho certeza que outros times mudar. aí, assim que ele tiver 100%, podem bancar o Caio. Então vamos esperar isso aí, né? Assim, não muito em questão de esporte, mas acho que o Tampa, pro Caio, seria um lugar bem legal. Porque a gente sabe que fica ali na tem mais Flórida, brasileiro, tem muito brasileiro. Né? Legal, não tô dizendo na parte do esporte, a gente sabe que o Tampa Bay não faz um campeonato muito bom, então, mas uma questão pessoal pro Caio, eu acho que até Tampa negocial seria... também, eu acho que seria atrairia, né, business Sim. também pro time. Bem, vamos ver. Agora mudando de esporte, vamos para o basquete, NBA, Renatão. Começou essa semana, terça-feira especificamente, a temporada 2017-2018. Foram 2 jogos, Cleveland versus Boston. Sim. E Golden State versus Houston Rockets. Só jogão, hein? Começou forte. Conta pra gente, Renas, o que aconteceu nesses 2 jogos na abertura, na terça-feira, e também o que aconteceu ontem, né? No segundo dia de temporada. Conta aí pra gente. Bom, não é só na NFL que a bruxa está à solta. Começou bem já, né? Na NBA, ou mal, né? A bruxa com a sua vassoura também sobrevoa os estádios a coisa da NBA. Tá feia, tá. A coisa tá feia. Vamos começar falando pelo Cleveland Cavaliers e o Boston Celtics. Houve o reencontro do LeBron James com o Kyrie Irving, que pediu para ser trocado e tal. Envolveu a troca aí entre o Isaiah Thomas e o próprio Kyrie Irving, entre Cleveland Cavaliers e Boston Celtics. Logo no começo do jogo, a gente teve uma grave lesão do Gordon Hayward. Que é aquilo, gente? A gente nem vai mostrar pra vocês, porque foi... Não. É aquela coisa, tipo, lembra Ronaldinho Gaúcho torcendo o joelho? É pior, é bem pior. Não, é Ronaldinho. Ronaldinho, não, o Ronaldo. Ronaldinho Gaúcho. Eu falo Ronaldinho, na hora já engancho o Gaúcho. Não, realmente Ronaldo. Foi feio. Olha... E foi logo no começo do jogo, a partida estava muito equilibrada, e depois dessa lesão, o jogo, querendo ou não, deu uma esfriada, né? Ele voltou de uma tentativa de defesa, não foi? Sim, ele estava na defesa, uma disputa de bola dentro do garrafão. 2 jogadores ali do Cleveland se chocaram no ar com ele, e na hora da queda ele acabou ali pisando em falso e torcendo o tornozelo. Assim, imagens muito fortes. Né? Chegou a quebrar. Quebrou. Quem gosta de NBA com certeza viu, porque quase todos os canais aí passaram essa lesão muito feia. Nossa, minha esposa teve uma lesão igual a essa, assim, um pouco pior até. Quando ela viu, ela se arrepiou, porque ela sabe bem o que é essa dor aí. Agora, quem levou a disputa... O jogo na segunda etapa voltou a esquentar, né? Depois dos ânimos terem abaixado aí. E o LeBron James chamou a responsabilidade, mesmo com o Boston jogando bem, e ficou a uma assistência de marcar um triple-double logo na primeira rodada da NBA. Só, e o Cavs venceu o Boston Celtics pelo placar de 102-99. Portanto, o LeBron James com 29 pontos, 10 assistências... 29 pontos, 16 rebotes e 9 assistências. Então começou muito bem a temporada. É por isso que ele é o rei. Pelo lado do Boston Celtics, a gente pode destacar o Jaylen Brown com 25 pontos, 6 rebotes e 2 roubadas de bola. Maravilha. Sensacional. E no outro jogo... Só uma coisa, e foi legal no final do jogo do Boston contra o Cleveland, que o Irving foi lá, o LeBron fez questão de cumprimentar, ele cumprimentou todos os caras do time. Então, tipo, é uma coisa também que a gente não vê tão fácil no Brasil. No caso, para não ficar só batendo nos esportes aqui, a gente até vê de uma vez ou outra quando o jogador tipo, acabou de sair de um time, tá jogando contra ele, mas o que a gente vê pelos esportes americanos é um respeito de verdade. Parece que não é só uma educação, os caras mantêm a amizade. Ali né? É que é o seguinte, é um trabalho, né? Então eles entendem que ali o jogador foi buscar o que é melhor para ele. Profissional mesmo, profissionalismo isso. Ele foi buscar o que ele achava melhor, não tem conversa. O jogo acabou, se eu não me engano, numa bola do Kyrie Irving chutando, e era o LeBron que tava marcando. Então, logo que ele arremessou e a bola não caiu, eles fizeram um handshake que eles faziam na época todo mundo lá. de Cleveland. Então, assim, a amizade continua. Não jogam mais no mesmo time, mas a amizade continua. E no outro jogo? No outro jogo de estreia da temporada foi entre o atual campeão Golden State Warriors contra o Houston Rockets, time do brasileiro Nenê Hilário.
E do Barba, né? James Harden. James Harden, mas o ano não começou tão bem para o Golden State Warriors. O Draymond Green, um dos principais jogadores da franquia de Oakland, se machucou também no último quarto da partida. Nossa, é muita bruxa solta, meu. E o Golden State, que tinha uma vantagem de 17 pontos, deixou o Houston Rockets virar. Tá faltando uma água de cheiro lá, a fitinha do Bonfim ali, que eu vou te falar, hein? A coisa Verdade, tá... pelo a bruxa menos tá pesado, solta eu acho, mesmo. começo do ano. É importante dizer que o começo do jogo do Golden State foi a cerimônia de entrega dos anéis de campeão. Lembrando que o Anderson Varejão também levou o anel. É legal que aí tem gente falando, mas os caras devem ter feito alguma coisa. Não, tipo, se você for na internet, tem até um vídeo do técnico do Stephen Curry agradecendo, falando, você mereceu esse anel, então isso é bem legal também. Cara, duvido que tenha alguém na NBA que não goste do Varejão. O cara é muito gente boa, Sim. meu. O cara Na verdade, ele é carismático. Ele já era pra ter 2 anéis, né? Ele Sim. era pra ter do Cleveland. É que o primeiro, acho que ele não quis pegar. E ele agora, não quis. Porque se você joga pelo menos um jogo lá no time, você tem o direito a ganhar um anel. Acho que do Cleveland ele não quis, mas agora com o Golden State... Porque foi dispensado e ele tava no Golden State. Tem o Anderson Varejão é o Golden Retriever é o labrador da NBA. É o Google do basquete. Cara, todo mundo curte ele é muito gente boa. Então a gente pode dizer que o Houston Rockets colocou água no chope do Golden State Warriors e venceu a partida por 122-121. Um pontinho de diferença. Destaque da partida aí para o James Harden, que fez 27 pontos, 10 assistências e 6 rebotes. Então, portanto, um double-double para ele. Mas tem chão ainda, né? Tem mas 81 jogos ainda. Ontem a gente teve algum destaque Só para finalizar, pro lado do Golden State Warriors, o próprio Draymond Green, que não jogou o último quarto, mas fez 9 pontos, 11 rebotes e 13 assistências. Então, mesmo sem jogar o último quarto, conseguiu também um double-double. Nas partidas de ontem, eu vou fazer alguns destaques bem rapidinhos aqui para você. Falar do Detroit Pistons, o time do Kiwi, venceu o Charlotte Hornets na sua primeira partida da temporada. Foi o primeiro jogo no Little Caesars Arena, o estádio novo aí do Detroit Pistons. E teve uma presença ilustre lá, o rapper Eminem estava acompanhando lá a partida e entrou ao som de Lose Yourself, aquela famosa música do filme 8 Mile. Não, é bem legal, porque o Eminem ele é cidadão honorário de Detroit. Ele nasceu lá. A 8 Mile, né, do Eminem, na verdade é uma avenida estrada que corta praticamente Detroit inteira e literalmente ela divide o subúrbio da cidade. Então, mais próximo do downtown, do centro ali, a diferença é bem grotesca. Ali você tem os prédios, o comércio, alguma coisa bacana. A avenida passa ali, é só subúrbio, mas subúrbio mais degradado, entendeu? Então, até quando eu estive lá, eu tentei ir lá, mas tipo, é um lugar barra pesada. E 2 dias antes de eu chegar lá, os caras tinham botado fogo na casa dele. Então, tipo, na antiga casa. Sim. Então, assim, é meio treta lá. Detroit, depois da crise, cara, virou Detroit, uma cidade meio perigosa, né? Cultura americana pra quem gosta. Detroit é uma cidade que realmente, depois da saída das empresas de automobilismo, da queda da economia americana, sofreu muito. Você tem cidades lá, algumas cidades que são praticamente fantasmas. A gente tem o estádio que o Brasil jogou na Copa de 94 em Detroit, eu não lembro qual, se não me engano, é a cidade de Pontiac, não lembro exatamente. É um estádio abandonado, é um estádio gigantesco. A gente tá falando de um estádio é um estádio de futebol americano que foi transformado em futebol gigantesco que foi abandonado. Entendeu? Então, e você vê várias partes da cidade bem degradada. Só que a cidade nos últimos 4 anos vem ressurgindo das cinzas, literalmente, vem crescendo muito, voltando ativa, e várias empresas vêm fazendo um trabalho para isso acontecer. Uma delas foi a Little Caesar, marca de pizza lá nos Estados Unidos, uma das maiores redes que tem lá. Uma rede enorme. Que por acaso o dono, Mr. I, morreu no ano passado, que justamente é o dono do Little Caesar, que também é o dono do Detroit Red Wings e dono do Detroit Tigers. Ou seja, é dono dos dois maiores times das ligas. E agora patrocina o ginásio. É um cara que tá apostando na cidade. Porque assim, esqueci o nome agora da arena do hockey, do John Lu Arena. Ele já era uma arena muito antiga pro hockey, e era no centro da cidade.
E o Palace Hill, que é onde o Pistons jogou por muito tempo, é muito longe. São praticamente 20, quase 30 quilômetros do centro de Detroit. Então, assim, você afastava um pouco também o cara ali mais do centro, mas as empresas o que fizeram? Fizeram um pool ali com a Little Caesar comandando tudo e fizeram uma grande arena bem no centro. Para quem conhece, é bem próximo aos dois estádios que tem, que é o Comerica Park do Detroit Tigers e o Ford Field do Detroit Lions. Tá bem próximo ali. E quem for lá um dia vai visitar, que vai ser bem legal. A parte inteira, fora da arena, ela reproduz a fachada dos prédios antigos de Detroit. Muito legal. Então, de fora, você nem vê que tem uma arena gigantesca lá dentro. E aí, a casa nova do Pistons, que também divide com a casa nova também do Red Wings da NHL. Então, é bem bacana. Mas fico feliz que começou ganhando, meu. É verdade, é verdade. Já surpreendendo, viu? Surpreendendo. E para falar que, ainda falando na bruxa solta, tivemos um dos jogos mais legais ontem também, entre o Indiana Pacers e o Brooklyn Nets. O Jeremy Lin também saiu lesionado, provavelmente não volta mais essa temporada, ele torceu o joelho. Então, assim, as coisas não tão fáceis por lá mesmo. Quem mais aqui? O Milwaukee Bucks venceu o Boston Celtics, que já estava fazendo a sua segunda partida por 108-100. The Greek Freak, o Giannis Antetokounmpo, fez 37 pontos, 16 deles no último quarto. Para finalizar aqui, tivemos também o Portland Trail Blazers vencendo o Phoenix Suns por 124-76. Caramba, diferencinha grande, o placar com maior diferença num jogo de estreia. Num season opener, foram 48 pontos de diferença. Vamos ver agora, então, são os 5 melhores lances dos 2 primeiros jogos, né? Dos jogos de estreia. Bora vamos ver lá, se tá na agulha aí. Olha aí. Esse aí é o do Golden State contra o Houston. Kevin Durant. Fade away. A estilo Dirk Nowitzki, ó. Muito legal, ó. Caindo pra trás, jogando tranquilamente. Bonito, hein? Draymond Green novamente. A única coisa que eu fico triste é que eles vão sair de Oakland. Porque Oakland é uma cidade que mesmo próximo ali de vão Los atravessar Angeles, a Bahia, não tem jeito. muda, né? Não é tão simples assim. Na verdade, né? tá voltando até um crescimento, mas financeiramente ainda São Francisco ainda... Eu não lembro, o Cavaliers já usou ano passado já na quadra o logo novo? Não, e ficou muito bonito. Ficou bem legal isso aí, meu. Agora que eu vi, ó, o preto, o escudo preto Ficou bem bonito mesmo. Cleveland Cavaliers. ano passado ainda tava o antigo, né? Isso que eu tava lembrando. Porque foi no meio da temporada que eles mudaram o logo, né? Na verdade foi no playoffs que eles mudaram. Estranho, né? Mudar nos playoffs, né? Geralmente as pessoas gostam de manter a tradição e não mudar mas é nada. aquela coisa de ganhar dinheiro, né? Olha essa, aquela que você vê. Há uns 15 anos essa tabela tinha traçalhado, estilhaçado. Nossa, eu vou a pedaço de vidro pra tu quanto é lá. Olha o neném aí. Cavaliers E aí o de último novo. lance. Nossa. Opa! Que é isso, papai? The King. Olha lá. Essa daí foi bem bonita, hein? Olha a finta. Faz com uma facilidade. Pelo amor de numa Deus. velocidade. Parece não é fácil, ser tão não, simples quando a gente vê ele fazendo, né? Olha só. Olha, Cleveland Cavaliers é um timinho da moda, mas esse cara é bom. Ele é bom. simples. Não, ele é bom. Ele é bom. realmente Ele é é o Mas rei eu James. não posso deixar The de King cutucar. James. É timinho da moda. Só para finalizar também, o Houston Rockets, que já abriu 2-0, venceu o Sacramento Kings por 105-100. E tivemos a participação de Nenê Hilário, marcando 9 pontos e pegando 4 rebotes. Para fechar só o assunto basquete, aconteceu uma coisa meio desagradável, não para torcedores, mas para a marca que tá fazendo hoje a roupa da NBA, que é a Nike. Num dos lances do jogo entre o Cavaliers e o Boston, um lance simples de pegada ali, coisa do jogo, a camisa do LeBron simplesmente rasgou no meio, entendeu? Então assim, vamos ver a imagem, a gente tem um videozinho da hora que acontece isso. Pode deixar só bem o comecinho aí, ó, só essa parte, ó, tá vendo ali, ó? Rasgou, rasgou ali. Aí ficou um rasgo bem no meio ali, foi uma coisa bem rápida. E ficou aquela indisposição, o pessoal tá meio assim, pô, Nike,
esse é o material que você vai fornecer pra gente. E no primeiro jogo. E no primeiro jogo. Pega mal, E o pior, Pega não é, mal. o pior não É é o isso, né? carro-chefe ali, né? É a E o camisa, pior é olha que lá, isso lá, já rasgando tinha. ali, ó, que Isso, beleza. olha lá, isso é um lance normal, o cara segurando a camisa ali, não era pra acontecer um negócio desse. Só que isso já tinha acontecido na pré-temporada. Então, num dos jogos, os jogadores do Lakers. Ou seja, não resolveu. O Tyler Ennis, ele, numa jogada, ele também rasgou a camiseta, então já ficou. Só que ali era pré-temporada, deram uma Quem sabe na temporada regular colocam não, manda aquela desculpinha, não, estamos testando, é material teste, Ainda não deve é um rolar material novo. aquele bullshit, né? E só pra frisar, essa camiseta chegou no Brasil pela bagatela de R$650. Então, assim, pode mandar não é 10 pra mim. Não é uma camiseta de camelô, é uma camiseta extremamente cara. Pode mandar Olha, 10 pra mim. Pra acontecer um rasgo desse assim. Vamos pelo ser amor, justos. Eu acho que assim, Nike é uma das maiores fabricantes de Não, material do mundo. coisas demais. Tenho certeza que isso é uma falha Técnica, vamos dizer técnica e bem ali, bem localizada. E acredito que isso não vai acontecer mais. Inclusive o material que tiver aqui no Brasil, até nas novas lojas da NBA aí que estão abrindo aqui em São Paulo, já tem em outros lugares do Brasil, com certeza o material vai ser de ótima qualidade. Quem comprar... Esperamos, né? Evita puxar, Vamos só esperar. isso. Não, Evita e se puxar. puxar, a gente acredita que não vai acontecer que nem aconteceu aí Qualquer no coisa jogo os caras do trocam. LeBron. Até porque é o Tem que levar tamanho pra da trocar. mão do mano, né? Tipo, o negócio ali... O cara mano, é forte, né? Pelo amor de Deus. parece tranquilo, mas é uma baita de uma força, enfim. Arrancava até sua alma do seu corpo, né? Uma puxada dessa. Bem, a Nike está investigando o caso e vamos ver o que vai dar isso, se ela vai se pronunciar ou não e por aí vai. Maravilha. Mas é isso, fechamos então o futebol americano, fechamos basquete, agora vamos para o beisebol. Aí sim, papai. Vamos que vamos. Coisa Vamos boa lá, agora. Marcão, a gente tá nas finais de liga, a gente tá tendo de um lado a final da Liga Americana entre o Houston Astros e o New York Yankees. Isso tá? mesmo. E do outro lado, na Liga Nacional, a gente tem o Los Angeles Dodgers disputando com o atual campeão, o Chicago Cubs. Do lado do Chicago Cubs, a coisa tá mais tranquila. O Los Angeles estava liderando até ontem 3-0. Ontem foi o teve primeiro jogo lá em Chicago. Foi. E Perdeu. Na verdade, eu acho que Segundo jogo. Segundo jogo em Foi o Chicago? segundo jogo em Chicago, na primeiro, verdade. é verdade. Foram 2, esse era o segundo. Na verdade, acho muito pela escolha do arremessador também. Acho que, apesar do bullpen ser muito bom, na verdade, do Dodgers, o que acontece? Você já chega logo no primeiro e segundo inning já colocando 2 home runs, isso num jogo muito apertado que acabou 3-2, isso faz diferença. Foi um jogo, inclusive, de 5 home runs, né? Estamos tendo aí um recorde de home runs na pós-temporada. Mas, assim, mostra que o Dodgers está indo de uma maneira muito paciente, administrando o jogo. Acredito que a vitória ontem do Cubs foi uma vitória assim, bem apertada, bem disputada. Não creio que hoje contra Clayton Kershaw o Cubs vai ter a mesma sorte. Se bem que, né, parafraseando aí o futebol, o beisebol é uma grande caixinha de surpresa e muita coisa pode acontecer nesses 9 innings, né? Mas eu acho que eles conseguem a classificação de uma maneira mais tranquila. Eu ainda aposto que realmente vai passar o Dodgers, Sim. a não ser que o meu sósia mais velho lá faça o John Madden. Puta, é verdade, cara. Toda vez que eu olho o Cubs, cara, eu falo, mostro pro meu filho e falo, cara, o técnico do Cubs é o Kiwi velho, cara. Se vocês olharem pra cara do Kiwi, se vocês embranquecerem essa barba, é o John Madden, cara. Já falo isso há 2 anos, cara. Quero envelhecer mais que eu já tô. Não, sério. Do lado do Pô, se Kiwi. você pôr o boné do Cubs, vocês me cara, zoam no fica próximo igual, meu. programa. Falando agora do Dodgers e do Cubs, quem arremessou pelos Cubs ontem foi o Jake Arrieta, que é um arremessador que fica no topo da rotação. O Cubs foi por tudo ou nada ontem. E o Rich Hill, meteram o Arrieta ali pra... que foi quem saiu arremessando pelos Dodgers, já é um arremessador de rotação um pouco mais baixo, já fica ali na quarta ou na quinta. Teve um ano irregular. E mesmo assim fez uma excelente partida. Porque, assim, você ceder 3 corridas numa partida é a média, vamos dizer assim. Então, por ser um ace contra um jogador de rotação ali de quarta ou quinta posição na rotação, não foi um jogo ruim dos Dodgers. Não foi de forma nenhuma. O ataque do Dodgers é muito consistente. Eles têm batido realmente muito bem. O bullpen já vem, todos os arremessadores eles vêm correspondendo bem. Então, assim, Diferentemente do Cubs. Diferentemente do Cubs, exatamente, está sendo irregular. Então, assim, o Dodgers já tinha feito uma classificação para a final da Liga Nacional muito mais tranquila. Sim. Eliminando o Diamondbacks. Então eles já estavam mais descansados. Então, assim. Fizeram 3-0, né? Exato. Então tudo está mostrando que houve um grande planejamento de Los Angeles para chegar no ponto onde chegaram. Os jogadores estão mais descansados e melhor preparados. E deixa eu te fazer uma pergunta, Marcão. Você acha que aquela sequência de derrotas
do Los Angeles Dodgers tem feito a diferença agora? Também você acha que nesses jogos eles tem puderam feito a descansar diferença. mais? Alguns analistas americanos já falavam que toda vez que você força muito para chegar, você chega muito cansado. Você já chega extenuado. Então, assim, a partir do momento que eles viram que eles estavam classificados, eles obviamente tiraram o pé. Isso foi benéfico para eles, ou seja, os jogadores vieram mais tranquilos, eles não forçaram tanto Mas que arremessadores. muita gente disse que o time tinha caído de rendimento. Exato. Por né? exemplo, eu pego um exemplo do Clayton Kershaw, que tinha voltado de lesão sim. e não valeria a pena você colocar ele constantemente, muitos innings arremessando, porque ali não era o momento. Ele estava realmente sendo preparado para a pós-temporada. Quando você traz um Yu Darvish, que não foi tão utilizado nos primeiros dias que ele chegou desde a compra dele junto ao Texas, Mas nessa fase mostrava foi que eles bem. estavam preparando isso. Então, assim, existia alguns elementos que mostravam que Los Angeles estava preparando para a pós-temporada, porque eles já estavam classificados, garantidos na frente deles nos playoffs. Agora, era a hora do vamos ver se deu certo a estratégia. Está se mostrando vencedora. Qualquer resultado a partir daqui, realmente eu vou considerar que é pelo jogo. Mas agora, eu acho que é do lado da Liga Nacional, beleza, mas o que eu quero falar é da Liga Americana. Eu acho que quantas vezes a gente fala aqui, antes do meio da temporada, a gente fala que Houston Astros vai morrer em algum momento na praia. Tá? Eu sempre falei uma coisa. Olha, eu fiquei meio assim, tipo, vixe, os caras jogaram, ganharam os 2 primeiros da final, ganharam muito bem, assim, foi um jogo bem disputado lá contra o Cleveland, mas agora no Yankees os 2 primeiros jogaram ok, ganharam, mas meu querido, a partir do terceiro jogo, que o Houston tomou um chocolate de 8-1, tá? Que é um placar relativamente alto para ser uma final de liga. E depois, o jogo 4, tomou uma virada, estava ganhando de 4-0 e tomou uma virada de 6-4 do Yankees, ok, foi no Yankee Stadium, e ontem tomou 5-0, não? Isso 5-0 tomou. 5-0. Olha, Houston, na boa, realmente... Eu acredito que o que a gente vem falando desde o meio da temporada, eu acho que morre na praia. Você amigão. que não conhece muito o beisebol, vou fazer uma analogia que vai explicar. O Houston Astros é como o Botafogo, como o Internacional. É o favorito todo ano e chega na hora H, morre um pouco na praia, entendeu? Não menosprezando esses times de futebol. Mas o que acontece? Os 2 primeiros jogos do Astros, ele teve uma atuação do Altuve e do Corrêa muito forte, muito boa. Verlander e do Keuchel também. E do Verlander também. Isso falando primeiro no ataque, vamos dizer assim. O Verlander a gente já sabe que realmente ele é uma pérola. Ele foi um achado nas compras do Astros ali no meio da temporada. Mas eles produziram muito bem. Entendeu? Então eles foram motivados. O Altuve estava extremamente motivado. Então assim, era um time que estava dando início a bem. Só que eles esqueceram que do outro lado estava o Yankees, que já tinha virado uma série para poder se classificar. Jogando muito bem, chegou no Yankee Stadium, fez o serviço dele e virou o jogo. Eu acho que agora a força que o Yankees pegou, Aaron Judge voltando a rebater depois de um começo um pouco devagar ali na pós. Foi bastante criticado, bastante que ele não estava fazendo criticado. nada na Didi sua Gregórios, pós-temporada. Didi Gregórios, Starling Castro muito bem. Na verdade, Didi Gregórios, eu quero ter um parágrafo, um parênteses para falar sobre ele. Didi Gregórios, quando ele vestiu a primeira vez o uniforme do Yankees, ele foi vaiado, porque ele estava substituindo ninguém menos do que Derek Jeter, a lenda dos Yankees. Só que, além dele jogar muito bem na defesa, ele está produzindo muito. Ele é um dos grandes nomes do Yankees. O Yankees é um time novo, é um time jovem. No começo do ano eu falei assim, tem chance de chegar, mas talvez até dificuldade de fechar e ser campeão. E eles estão produzindo muito bem no primeiro ano de jogadores como o Judge, como o Bird, que também que não é, na verdade, o primeiro ano, é o segundo, mas o Gary Sanchez. Então eu vou falar uma coisa. Há de se esperar uma dinastia do Yankees a partir do que a gente está vendo. Que é engraçado, a gente está acostumado a ver o Yankees com aqueles timaços, jogadores caros, e agora a gente vê um Yankees com jogadores jovens, discreto, tudo né? de farm. Na verdade é o seguinte, é a nova realidade do beisebol. Assim, é a nova realidade. Tem jogadores que são mais de nome? Tem Sonny Gray, tem Masahiro Tanaka, tem jogadores de nome, mas se a gente for ver o núcleo do time mesmo, são jogadores jovens. Então, mas isso é parte da mudança que os filhos do Steinbrenner produziram nos últimos anos, né? Que é apostar em trazer jogadores do Farm System, né? Ou seja, das ligas menores, jogadores que fortaleçam o time, não em contratos milionários. O Steinbrenner, desde os anos 70, quando comprou os Yankees, ele tinha uma filosofia de trazer os principais astros de suas grandes equipes. Inclusive, ele foi o primeiro a contratar o primeiro free agent, né?
pro Yankees. E durante um bom tempo deu certo, E deu né? certo isso. Ele fez realmente uma geração vencedora no final dos anos 70, dos anos 90, 2000. Só que agora a crise bateu a porta de todo mundo. E os Phillies vêm com uma mentalidade diferente que tá dando muito certo. Então eu acho que assim, vai ser finais muito difíceis. Aposto em Dodgers e Yankees. E para reeditar os grandes clássicos que aconteceram nos anos 50, acho que vai ser uma das melhores World Series dos últimos 15, 20 anos. Isso eu garanto para vocês. Assistam. Eu concordo com vocês. De brincadeiras à parte, realmente eu acho que o Astros, para ele ter a chance de vencer essa final, ele já teria que ter feito pelo menos 3-0. E eu acho que essas derrotas, as últimas 3 seguidas que ele tomou, eu acho que mexe bastante com o brilho. ímpeto dos Yankees está maior, está mais forte. A camisa do Yankees começa a pesar cada vez mais a favor do Yankees, coisas que eu já tinha falado aqui que isso pesaria contra, dependendo da situação. O próprio Jô que veio aqui falou, né? Exato, ele falou pesa, ele falou, pesa. O cara que teve experiência lá, entendeu? Realmente pesa. E eu que achava que pesaria contra o Yankees, mostrou que está pesando a favor. E eu tenho certeza que isso não é, eu vou falar Astrodome, né? Mas é o Minute Maid Park. Que é o próximo jogo hoje, né? Se eu não me engano. Isso. Já eu acho que o Astros vai sentir, até porque o Verlander não volta ainda, né? Não vai voltar nessa rotação Dallas aí. cai, Depende. Talvez eu acho se ele que em voltar, algum ele volta momento no... ele entra no meio do jogo. Ou arriscam ele no sexto, ou Se no tiver sétimo a coisa jogo. muito apertada, Pode talvez sair do coloque. bullpen. Que é o Pode cara sair do fazer bullpen. diferença. Então, Eu acho que ele sai do bullpen. por enquanto, do lado do Astros, o único que está pronto e disposto a fazer diferença é José Altuve, que o baixinho lá é porreta, então esse pode fazer diferença e pode até virar isso. Mas eu ainda acho que nesse momento quem vai levar é o Yankees e do outro lado vai levar o Dodgers, vai fechar essa série e como você falou, Marcão, vai ser um jogo histórico, até porque a gente revive o que era o Brooklyn Dodgers, tá? Para quem não conhece um pouco, o Dodgers antes da década de 60 era o Brooklyn Dodgers, tá? Então era um dos 4 times de Nova York. A gente estava falando de Yankees, então estava falando de Dodgers, falando de Giants. Era só 3, na verdade. Só três. Eu errei. E aí o Dodgers foi para Los Angeles, então assim, é um time que até tem torcedores ainda, né? Você tem rivalidade, você tem jogos do Dodgers em que você vê pessoas usando o boné do Brooklyn, senhores, famílias, porque assim, imagine você do dia pra noite, por seu time de futebol sai aqui de São Paulo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, vai pro Rio de Janeiro, por exemplo, você vai continuar torcendo, você não vai conseguir mudar de time. Foi o que aconteceu um pouco no beisebol, entendeu? Eles continuaram seguindo. Então existem famílias ainda que torcem. Algumas já torcendo pro Mets ou pro Yankees, eu acho um pouco mais difícil, mas eles ainda têm uma torcida forte. Eu tô aqui defendendo o Yankees, não é o time que eu torço, mas nessa final eu estou torço pro bom beisebol, cara, é tão maravilhoso. Pela história também. Se essa World Series se concretizar entre Yankees e Dodgers, são as duas franquias mais tradicionais, não tradicionais em questão de história e tal, mas as duas mais conhecidas, pelo menos aqui no Brasil. Né? E tem grandes jogadores, então, assim, a gente tá para um momento pro mercado brasileiro televisivo e tal, se acontecer um Yankees e Dodgers, vai ser muito bom. Não, e eu acho que assim, se o Dodgers conseguir realmente ganhar, vai ser uma apoteose. Ganhar em cima do Yankees não é ganhar em cima de qualquer time. Sair de uma fila desde 88 em cima do Yankees vai ter um sabor totalmente especial. O Yankees que não vence desde 2009 na World Series. Mas é o maior campeão. Então vamos, para fechar agora, fechando o beisebol, nosso tempo está acabando, só fechando um pouco com o NHL, a gente tem falado um pouco do hockey. A temporada começou agora no dia 4 de outubro, tá? E tá engateando ainda, tem alguns times fazendo seu trabalho. Eu acho que 2 destaques, a gente pode dizer que é pelo jogador tcheco Jaromír Jágr, que é um jogador que já está com 45 anos, vai jogar essa temporada, está jogando essa temporada agora pelo Calgary Flames, e ainda está se adaptando, mas é um cara que jogou, por exemplo, 11 temporadas pelo Penguins, jogou pelo Washington Capitals, jogou pelo New York Rangers, e Jersey Devils, o último time ele estava no Nossa. Florida Panthers, era o último time que ele estava jogando, mas é um cara que ele falou que queria terminar com 50 anos, mas estão achando que ele mesmo disse que talvez seja a última temporada dele. Vamos ver, é um cara que ele só perde em números para Wayne Gretzky. Não, ou seja, falar uma coisa, 45 anos também no hockey ele é considerado atualmente a lenda viva dentro do gelo, entendeu? Então, assim, ele é o atual jogador lenda. E ele é um jogador que todo mundo gosta. Gosta, ele é bem legal, do time exato, que você torce. exato. Inclusive, tem
alguns torcedores que seguem ele por onde ele vai jogar e cada um usa uma camiseta de um time que ele passou com o nome dele. Exato. Então, assim, é um cara muito querido na liga. E pra fechar, a gente fala agora da franquia recém-inaugurada, o Las Vegas Golden Knights. Adorei Knights eu adoro esse Knights nome. de guerreiro, Muito tá? legal. É muito muito legal. nome, esse nome é Mas fantástico. eu pensei cara. que, na primeira vez que eu ouvi, eu pensei que era Knights de É, noite, parecia. as noites douradas. Seria pra Las ótimo. Mas, ó, Vegas. Seria é um ótimo. time, é um time que, pelo jeito, não veio pra perder, tá? Ele vem quebrando recordes atrás de recordes. Por exemplo, primeiro time Foi bem pensado, foi Primeiro investido. time em expansão na história, ganhar os 3 primeiros jogos. E os 2 primeiros jogos em casa, americano igual de stats, é um prato cheio. E destaque para as redes sociais do time, que fica toda hora provocando os torcedores adversários ou os times. Por exemplo, diz que você vai assistir o primeiro time que nunca perdeu na NHL. O que não ou seja, deixa de ser é mentira. estreia, então é bem legal. Deixa uma de ser verdade? É uma forma inteligente de fazer Então, assim, propaganda. né? é um Mexer time nas redes bacana. Quem sociais. gosta de hockey, fiquem atentos, que vale a pena. É uma Uniforme liga muito bonito, uniforme não, muito- bem feito. É uma liga que vale a pena. Depois a gente vai falar mais de como é que tá de destaque de times, jogadores, mas vamos que vamos. Certo? Certo. Isso, semana que vem é especial falando sobre os novos prováveis cidades e times no Fechou, beisebol, ok? fechou, é isso Queria aí. falar agora. Gente, semana. muito obrigado. Então a gente fica aqui com mais um Moneyball. Não esqueçam, toda quinta-feira, ao vivo, a partir das 4 da tarde, no YouTube e no Facebook do Jovem Pan Esportes. Mas fica atento também no nosso site, jp.com.br, e nas outros canais de rede social. É isso, gente. Muito obrigado, Renan. Muito obrigado, Marcão. Valeu, pessoal. Valeu, Obrigadão. gente. E Valeu, até a Kiwi. próxima quinta. Abraço. É nóis.